O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Booz, cuja mãe era Raabe. Booz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abdias, Abdias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Aliúde, Aliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia 14, e do exílio na Babilônia até Cristo 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que aqui se encontram na Catedral de Montes Claros, caríssimos internautas que nos acompanham pelo nosso sistema de comunicação, nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, nós entramos numa segunda fase do tempo do Advento. Como assim segunda fase? O tempo do Advento pode ser dividido em duas fases ou duas etapas, se você quiser. A primeira etapa vai do primeiro domingo do Advento até o dia 16 de dezembro, ontem. E a segunda etapa vai do dia 17 de dezembro até o dia 24, véspera do Natal. Você deve estar se perguntando, mas padre, para que essa divisão? Para nos mostrar
quais são as duas preparações que o tempo do advento nos convida a fazer. Já disse para você, mas não custa repetir, a palavra advento significa chegada. Esse é o tempo em que nós nos preparamos para a chegada. De quem? De Cristo. Cristo que vai chegar, suscita na igreja o desejo de se preparar para acolher a sua chegada. Mas a chegada de Cristo, ao contrário do que muitos pensam, que nós nos preparamos não é apenas o Natal. Tem gente que diz assim: o advento é o tempo de preparação para o Natal. Essa resposta não está errada, ela está incompleta. Porque o Natal, na verdade, é apenas uma das duas chegadas de Cristo. Como assim, padre? Existem duas chegadas de Cristo? Sim. A primeira chegada é o Natal. E nós nos preparamos para a chegada de Cristo no Natal, nesse período de 17 a 24 de dezembro. A segunda chegada, nós chamamos pelo nome de parousia, que é a segunda vinda de Cristo, que é a chegada do Cristo glorioso para julgar a terra inteira. Essas são as duas chegadas que a igreja anuncia de Cristo. Cristo veio no Natal para nos salvar, e Cristo virá na parousia para julgar a humanidade e instaurar definitivamente o reino de Deus. Estamos agora, nesse dia de hoje, vivendo a preparação para a chegada de Cristo no Natal. E é por isso que os textos mudam um pouco. Até ontem, os textos falavam da chegada do Messias de uma maneira abrangente, de uma maneira, poderíamos assim dizer, sem especificações, para nos dar a entender que o Messias virá para julgar a terra inteira, a parousia. A partir de hoje você vai ouvir na liturgia da palavra textos que nos colocam no clima do Natal, textos que nos introduzem no espírito natalino. E aí você deve estar se perguntando, mas como assim? Esse texto de hoje mesmo do Evangelho, eu não entendi nada. Ele só fala nome, fulano gerou fulano, fulano gerou cicrano, e assim vai. O padre ficou quase uns 3 minutos falando uns nomes estranhos, nomes diferentes, nome que eu nunca vi, nome que não é comum aqui no Brasil. E como isso vai me introduzir no espírito natalino? É interessante você perceber que a igreja não traz essa leitura por acaso. A igreja não traz esse monte de nomes aleatoriamente. Existe um propósito da igreja. E qual é o propósito da igreja? Fazer com que você conheça a genealogia de Jesus. O que é isso, padre? Genealogia é o estudo dos familiares de Jesus. É o estudo do passado de Jesus, dos seus ascendentes. E aqui nós vamos ter que ter um pouquinho de conhecimento sobre esses termos. Existe a pessoa que vem antes de nós e existe a pessoa que vem depois de nós.
O seu filho veio depois de você. O seu pai veio antes de você. Para o seu pai nós chamamos de ascendente, porque ele está acima de você, ele veio antes de você. E para o seu filho nós chamamos de descendentes. Ele veio depois. O que a igreja quer que você conheça são os nomes das pessoas que vieram antes de Jesus. E você deve estar se perguntando, mas para que eu preciso conhecer isso, padre? É aqui que vem um segredo que muitas vezes nós negligenciamos. Meu irmão, minha irmã, por mais que não pareça, por mais que nós hoje até descartemos isso, mas uma das formas de conhecer alguém é saber quem são as pessoas que vieram antes daquele alguém. Hoje aqui em Montes Claros a gente não vê muito isso, mas nas cidades do interior, sempre as pessoas elas são referidas pelo nome do pai ou da mãe. Ah, eu vou lá na casa de Dona Ana. Quem é Dona Ana? É Dona Ana, filha de Maria. É Dona Ana, filha de Dona Augusta. Tem gente que até se refere aos nomes relacionando com o pai ou a mãe. E dizem assim, Ana de Maria, Ana de Augusta, Ana de Josefa. Para nos mostrar que nós não somos apenas nós somos também fruto, consequência daqueles que vieram antes de nós. A gente vive em um tempo em que o nosso passado parece que fica relegado ao esquecimento. A gente só se preocupa com a pessoa, com o hoje, mas deixa eu te falar, para você viver bem o hoje, você tem que conhecer o ontem, o passado. Você que tem um marido que bebe muito, e você que acha que ele bebe porque ele é viciado, porque ele gosta de bebida, você já fez um estudo sobre os ascendentes do seu marido? Talvez se você for observar os ascendentes do seu marido, você vai perceber que talvez o pai dele também bebia, talvez o avô dele também bebia, talvez o bisavô dele também bebia, e aí você vai perceber que o alcoolismo do seu marido não começou nele, vem de lá de trás. É sempre interessante você estudar sobre o passado das pessoas. Os médicos descobriram isso. Quando você chega para o médico, ou quando alguém chega para o médico para fazer um exame, entregar um exame, e o médico constata a presença de células cancerígenas no corpo da pessoa, a primeira pergunta que o médico faz: na sua família, você tem alguém ou você teve alguém com câncer? O médico sabe que muitas vezes o câncer caminha na história de uma pessoa e vai passando de pai para filho. Os psicólogos sabem que muitas vezes as doenças emocionais, traumas, passam de pai para filho. Esses dias, por exemplo, eu atendi uma moça e fiquei impressionado com a história dessa moça. Essa moça tem 3 irmãos, e além dela, 2 irmãos estão com depressão. Então, dos 4 irmãos, 3 estão com depressão. E eu perguntei para ela: na sua família teve mais alguém com depressão? E ela respondeu: teve sim.
A mãe da minha mãe teve depressão. Ah, teve? Teve. E eu já ouvi falar, padre, que a minha bisavó, a mãe da minha mãe, ela teve depressão e suicidou. Ah, então você está percebendo? A depressão passou pela sua bisavó, chegou na sua avó, chegou na sua mãe e chegou a vocês, filhos. Então perceba, meu irmão, a nossa família diz muito de nós. Até as doenças da sua família diz muito sobre as doenças que você pode ter. Mas isso não é só com doença, isso é tudo. Já no tempo de Jesus, se sabia que para conhecer uma pessoa é preciso você ir a fundo na genealogia, no estudo da família, dos antepassados daquela pessoa. E a grande controvérsia era essa: esse Jesus que faz milagres, esse Jesus que cura, esse Jesus que faz o cego voltar a enxergar, de onde vem isso? Vamos olhar se na família dele, se entre os ascendentes dele, já teve alguém que também foi assim. Vamos olhar se já teve um avô, um bisavô dele, que fazia curas, que fazia milagres. Então a curiosidade das pessoas para conhecer o passado de Jesus não era uma curiosidade vã, era uma curiosidade até interessante. Eles queriam compreender como pode alguém ter tanto poder e realizar tantas curas. Mas não só isso. O judeu, mais até do que o cristão, é alguém muito apegado à Bíblia. O judeu, ele gosta de estudar e ele gosta de refletir versículo por versículo da Bíblia. O judeu, sobretudo no tempo de Jesus, tinha que saber o Antigo Testamento de cor. E o que a Bíblia dizia? A Bíblia dizia que na plenitude dos tempos chegaria o Salvador, o Messias. E a Bíblia dizia assim: o Messias vai chegar e ele vai ser da tribo de Judá. A própria Bíblia anuncia que o Messias será descendente de Judá. Então, quando Jesus chegou e começou a fazer milagres e curas, todo mundo percebeu: esse homem está parecendo ser o Messias, viu? Esse homem faz coisa que um ser humano não faz, talvez ele seja o Messias. Como a gente pode saber? Vamos olhar na sua genealogia, vamos ver se ele é descendente de Judá, porque a Bíblia diz que o Messias será descendente de Judá. Se ele for descendente de Judá, então a chance de o Messias ser ele é grande. E aí eles foram voltando na genealogia de Jesus, até que eles chegaram na seguinte pessoa: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Eles descobriram que no sangue de Jesus corria as características de Judá. Jesus é da tribo de Judá. E assim eles começaram a perceber: esse Jesus, portanto, ele tem o sangue daquele que será o Messias.
Está entendendo agora que a igreja trouxe essa passagem para mostrar para você que Jesus é o Salvador, não só porque Ele fez milagre, mas porque Ele vem da família que a própria Bíblia descreveu que seria a família do Messias? Não é só uma questão de reconhecimento, é uma questão consanguínea. Jesus traz no seu sangue os traços, as provas de que Ele é o Messias. O que a Bíblia quer, o que a igreja quer, é que fique bem claro para você que o homem que vai chegar no dia 25 de dezembro não é apenas um fazedor de milagres, não é apenas um taumaturgo, é alguém que foi escolhido por Deus para salvar o mundo e que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. É assim que você se prepara, sabendo que quem vai chegar é o Messias, é o Salvador, é o Filho unigênito de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, prepare o seu coração. Eis que vem o Senhor dos Senhores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.